Sejam todos bem-vindos aqui nos canais da Internacionalize e da Nublu Intercâmbio. Se você está pensando em internacionalizar suas experiências, sua carreira e suas oportunidades, se você quer agora, em 2024, desbravar fronteiras e construir histórias, você está no lugar correto. Cláudia perguntou assim, ó, excelente dúvida, Cláudia. Cláudia nos perguntou: se meu marido estiver no intercâmbio, eu posso aplicar para trabalho? Depende, Cláudia, porque a gente precisa entender primeiro em qual país você está estudando e o que você está estudando, tá bom? Eu tenho dito já com alguma frequência, e agora a gente precisa reforçar isso cada vez mais, que a oportunidade de intercâmbio e principalmente de trabalho para os acompanhantes durante o intercâmbio serão cada vez mais restritas, né? Nos Estados Unidos essa não é uma possibilidade, né? O F2 não pode trabalhar, já nunca pôde, né? No Canadá, até semana retrasada, até começo do mês, podia, agora não poderá mais, a não ser que você cumpra alguns critérios ali, mas basicamente a resposta é não, porque você deveria ter um companheiro que estivesse estudando no mínimo ali um Master Degree, tá bom? Então hoje restam pouquíssimos destinos onde os acompanhantes podem trabalhar. E um deles, Cláudia, é a Austrália, tá bom? A Austrália é um destino onde você ainda pode solicitar seu visto de estudos para estudar, por exemplo, inglês, e o acompanhante tem direito de trabalhar também, tá bom? Então, acelerem as suas jornadas de internacionalização de experiência, carreira e oportunidades, principalmente se os seus primeiros passos consistem em começar estudando no país e você ainda não está com fluência de inglês e nível acadêmico suficiente para fazer mestrado, tá bom? A tendência é que cada vez mais os países diminuam essa possibilidade na intenção mesmo de frear os processos de imigração, iniciando por estudos para famílias, tá bom? No Canadá nada mudou para quando você está indo sozinho, a não ser a quantidade de visto, a limitação ali quantitativa. O estudante ainda pode trabalhar, dependendo do curso que ele estiver fazendo, mas a gente vê um movimento global nesse momento de desinteresse nos pleitos de famílias que começam com visto de estudante. Isso provavelmente está bastante associado à inflação que esses movimentos migratórios têm gerado em alguns países, como por exemplo o Canadá e a Irlanda e a própria Austrália. Então, acelere o seu processo para que você não perca essa oportunidade, tá bom? Quanto antes você começar, mais fácil de você ainda aproveitar essa oportunidade. Quem fez a aplicação para o visto de estudante canadense antes da mudança da regra ainda vai poder desfrutar das possibilidades, mas quem não fez já era, literalmente, infelizmente. Perguntaram assim, ó, como é que funciona o processo de entrevista para visto americano? Tem alguma dica para se sair bem? Excelente pergunta, meu amigo. Se a gente for, pessoal, hoje pensar no processo de entrevista de visto americano, é algo que assusta bastante, não é verdade? Assusta bastante, é um dos poucos vistos onde nós requisitamos e tem essa etapa de entrevista, né? Outros destinos a gente apresenta documentos, apresenta uma carta, né? Mas o americano, ele gosta de olhar no olho para saber se você está dizendo a verdade. É muito mais fácil descobrir se você está dizendo a verdade ou não, te olhando no olho ali, do que avaliando os seus documentos. E aí, a primeira coisa que eu prego, né, depois de ter auxiliado aí mais de 5.000 pessoas a solicitar seus vistos, é que a entrevista precisa ser uma conversa, tá bom? E não um interrogatório. Pode parecer que você está em um interrogatório, o agente consular vai tentar forçar a barra para você se sentir
pressionado, mas você precisa estar relaxado para conversar com o agente consular. Isso significa que não se deve dar respostas na lata. Em uma conversa entre dois seres humanos normais, jamais as respostas seriam respostas na lata, né? Pra onde você vai? Tá. O que você vai fazer? X. Então eu não gosto das participações na entrevista que sejam dessa forma, tá? Essa talvez seja a principal dica para se sair bem. Entenda que você está numa conversa com outro ser humano e não num interrogatório. Relaxe, se você estiver dizendo a verdade, não há nenhum motivo para temer a entrevista. Mas você pode se utilizar de estratégias para aumentar suas chances de aprovação. E é isso que a gente ensina lá nas mentorias da Visto Pronto e da Nublo Intercâmbio, tá bom? E também no American Express, para você que já está com seu processo solicitado aí, falta só a entrevista, saiba que você pode treinar para essa entrevista com o nosso American Express. São 10 aulas, um pouco mais ali que eu gravei, galera, ensinando essa metodologia de entrevistas de visto americano, que pode aumentar sua chance de aprovação se você entender quais são os gatilhos ali, quais são as sementes que você precisa plantar de forma proativa durante a entrevista, mesmo que aquela pergunta não surja durante a entrevista, para você aumentar a chance de aprovação, porque a gente consular quer saber algumas coisas, mas ele não irá necessariamente lhe perguntar, porque ele pode querer extrair isso ali meio entre as linhas, e é aí que mora o perigo, é aí que você tem chances altas de ser reprovado. Se a gente consular se basear nas entrelinhas e não no que você verbalizou, porque você não verbalizou nada que se pudesse ali extrair de bom, ok? Se você está pronto para começar a sua jornada, mas ainda não contratou os nossos serviços, hoje é só falar lá com nossos consultores, com o Luan, com o Eduardo, com a Larissa, combinado? Até mais!